Essa é a virtude maquiavélica. Não reagir com emoção, mas com domínio. Mostrar fraqueza é conceder poder ao inimigo. Mostrar serenidade é confundi-lo. Você deve se manter calmo e sereno, de acordo com qualquer situação. Mas calma não é ausência de sentimento, é presença de estratégia. Maquiavel afirma: os homens são governados mais pelas aparências do que pela realidade. Em outras palavras, quem domina sua face, domina o olhar do outro. E quem domina o olhar, controla a narrativa. É por isso que o controle emocional é uma das armas mais perigosas da manipulação. Eles vão te testar, vão sussurrar mentiras em sua ausência e observar sua reação na sua presença. Vão medir cada músculo do seu rosto, cada tremor da sua voz. Porque neste jogo, não vencem os bons, vencem os impenetráveis. Se cada palavra cortante ainda te desestabiliza, se cada olhar de desdém te abala, então você já perdeu. Não para eles, mas para o que permitiu crescer dentro de si. A fraqueza. Maquiavel não escreve para os justos, ele escreve para os que desejam vencer. E vencer no mundo real não é sobre ser amado, é sobre ser temido, respeitado e, acima de tudo, inquebrável. Um príncipe que se abala por ofensas mostra ao mundo que seu castelo emocional foi erguido com palha. E castelos de palha não resistem ao primeiro sopro de vento. Você precisa ser pedra, mármore, como César Borgia, que, rodeado de inimigos, mantinha um semblante de escultura romana. Enquanto sorriam para ele, ele já cavava as sepulturas dos traidores. Frieza não é desumanidade, é estratégia. A verdadeira arte do poder começa quando você aprende a não reagir, porque a reação é um presente para o outro, um mapa do que te atinge, do que te irrita, do que te destrói. Quem observa sua reação descobre seus pontos fracos, e o manipulador vive disso, da fraqueza alheia. César Borgia, por exemplo, não apenas se calava diante das provocações, ele as colecionava. Cada insulto, cada sussurro contra ele era guardado como munição. E quando chegava o momento certo, ele disparava, não com gritos, mas com silêncio e execução. Essa é a virtude maquiavélica, a frieza estratégica. Se você deseja respeito, nunca permita que te leiam como um livro aberto, que sintam suas emoções à flor da pele. Seja como Lorenzo de Médici, o Magnífico. Sorria enquanto arquitetam sua queda. Calmo por fora, letal por dentro. Você deve se manter calmo e sereno em qualquer situação. Mas por quê? Porque o caos revela os fracos e consagra os frios. O controle emocional é uma das armas mais temidas no jogo do poder. Porque ele desconcerta, ele desmonta o teatro do outro. Enquanto todos reagem, gritam, acusam, se desesperam, o verdadeiro estrategista observa, como a águia que não mergulha na primeira sombra, mas espera o momento exato. Maquiavel diz: os homens são governados mais pelas aparências do que pela realidade. A serenidade é a máscara dos que planejam enquanto todos perdem o controle. A face calma desarma. A ausência de resposta perturba. Savonarola, o fanático dominicano que inflamou Florença com sua moral religiosa, tentou desestabilizar os Médici com palavras e fogo. Mas Lorenzo, calmo, fingia ouvir, porque no silêncio ele arquitetava a derrocada do clérigo. O silêncio é uma arma, uma das mais letais. Quando bem usado, ele vira espelho, e o inimigo, ao não ver em você a reação que espera, começa a projetar suas fraquezas. Começa a se revelar. O Papa Alexandre VI, mestre da dissimulação e pai de César Borgia, sabia disso. Nos conselhos papais, ele ouvia mais do que falava. Deixava que os cardeais se enredassem nas próprias palavras. E ao final, quando todos pensavam que ele havia sido convencido,
ele agia exatamente ao contrário. Você quer dominar alguém? Deixe-o falar. Dê-lhe espaço para tropeçar na própria língua. Quer fazer alguém se desesperar? Olhe, mas não diga nada. O vazio da sua resposta é o palco da ansiedade alheia. Mesmo no campo de batalha, o silêncio é uma tática. Júlio César usava a pausa como arma. Em seus discursos, ele deixava segundos de silêncio entre frases. Sabia que o povo preencheria esse vazio com expectativas. E expectativas no coração de uma multidão valem mais do que 1000 promessas. Na arte da manipulação, cada pausa é uma emboscada. Mas isso exige autocontrole. E autocontrole é mais do que não reagir, é usar a provocação como lente. Para ver o outro, para estudar, para entender onde ele é vulnerável. Os antigos cardeais sabiam que um olhar que se quebra rápido transmite insegurança. Que mãos que tocam o próprio rosto mostram dúvida. Que um tom de voz mal controlado revela o medo escondido sob a pele. A linguagem corporal é um campo de guerra silencioso. Quer parecer invencível? Aprenda a olhar direto, mas não com raiva, com análise. Quer parecer seguro? Use o silêncio não como ausência, mas como domínio. Quer parecer poderoso? Fale menos. E quando falar, que cada palavra pese como uma sentença. Provocações. Eles tentarão te atacar, mas não para te vencer, e sim para te fazer se destruir. A provocação é o bisturi do manipulador. Não mata, mas expõe. Quem se desespera diante da provocação entrega mais do que emoções, entrega poder. Maquiavel nos ensina: quem se deixa provocar revela o que teme. O estrategista, quando provocado, não reage, observa. Porque cada provocação é uma fresta pela qual se vê a alma do inimigo. Quando Savonarola inflamava a cidade, chamando os Médici de corruptos e hereges, ele acreditava estar enfraquecendo o poder deles. Mas a serenidade de Lorenzo era o verdadeiro ataque. Fazia o povo desconfiar do fanatismo do padre. O silêncio, nesse caso, foi a navalha que cortou o moralismo de Savonarola. A lição? Quem grita, perde. Quem provoca, revela. Quem se cala, domina. A próxima arma contra seus inimigos será o silêncio. Mas não um silêncio frágil, e sim calculado. Há um tipo de silêncio que não é ausência, é tática. No Vaticano, onde intrigas definem a eternidade, os mais poderosos não são os que falam mais alto, mas os que falam por último. O Papa Alexandre VI deixava seus cardeais falarem, discutirem, entregarem tudo. E então, em poucas palavras, ele decidia, sem pressa, sem emoção e com autoridade absoluta. Use o silêncio como uma armadilha invisível. Quando perguntarem algo embaraçoso, não responda. Mantenha o olhar. Conte 3 segundos. Depois incline levemente a cabeça e continue em silêncio. A ansiedade do outro o fará revelar mais do que gostaria. O silêncio é o espelho onde os fracos veem seus próprios medos. Isso também se aplica à linguagem corporal. Um corpo em silêncio fala alto. Os inquisidores da Idade Média não gritavam, apenas fitavam. Sabiam que o desconforto nascia no acusado, não no acusador. César Borgia era mestre nisso. Ele não ameaçava, ele observava. E o inimigo, sob o peso daquele olhar, entregava tudo. Medo, culpa, intenção. O verdadeiro poder está na economia de gestos. Fale pouco, reaja menos, controle tudo. Porque enquanto o tolo fala para se defender, o sábio escuta para condenar. E quando o golpe é dado, ele parece inevitável. Mas foi planejado desde o primeiro silêncio. Você não precisa bradar autoridade, precisa apenas parecer inabalável. E isso se constrói com gestos mínimos e intenções máximas. Maquiavel diria que o poder não está em parecer feroz,
mas em ser imprevisível. Um inimigo que não sabe se você vai reagir, se vai atacar ou se vai sumir, teme você. E o medo é mais eficaz que o amor no jogo da sobrevivência. Por isso, provoque sem demonstrar, fira sem levantar a mão, domine sem anunciar. César Borgia entrava em cidades que o odiavam e saía aclamado. Como? Porque ele controlava o medo e a esperança do povo ao mesmo tempo. Hoje, quem controla o clima emocional de uma sala, controla a narrativa. Você pode ser esse tipo, se treinar a frieza, a escuta, o silêncio. Mas para isso você precisa matar um vício, o de querer ser entendido. O poderoso não quer compreensão, quer obediência. O mundo não respeita quem pede, e sim quem impõe. E você impõe pelo olhar, pela ausência, pela presença que pesa, mesmo quando não diz uma palavra. Use sua presença como uma sombra projetada sobre os outros, uma sombra que os faz medir palavras, rever intenções. Não peça respeito, inspire temor. E lembre-se, as palavras são como lâminas, mas o silêncio é a bainha que esconde a lâmina certa. Apenas os tolos mostram todas as armas. O verdadeiro estrategista esconde até os próprios medos, porque sabe, o que ninguém vê, ninguém ataca. Domine a si mesmo, e o resto vem como consequência. Essa é a virtude, o núcleo do ensinamento de Maquiavel. A capacidade de agir com eficácia mesmo em ambientes hostis, mesmo quando tudo parece desmoronar. Você vai errar? Simulation. Vai ser testado? Com certeza. Mas sua reação será sua assinatura. Se você responde com controle, mesmo diante do caos, você já venceu. Porque quem não reage, escolhe. E quem escolhe, comanda. Transforme cada humilhação passada em uma pedra da sua fortaleza emocional. Cada olhar que te subestimou será lembrado quando sua presença calar os salões onde antes você era ignorado. Cada palavra perfurante que recebeu será devolvida, não com gritos, mas com glórias. Essa é a arte do poder, converter dor em domínio. Não se trata de se vingar, trata-se de se tornar inatingível. Você não estará acima, você estará além. Quando dominamos a própria sombra, ninguém pode nos esconder do nosso brilho. Você é o arquiteto da sua própria influência. Construa com tática, com história, com sangue frio. E quando estiver pronto, nem precisará dizer que chegou. Todos perceberão. Essa é a verdadeira vitória, aquela onde o mundo se curva, sem que você peça.